Porque muitas vezes nós queremos ser somente crentes dentro da igreja. Muitas vezes a gente não leva o testemunho de crente para o nosso trabalho, para a nossa rua, para dentro da casa dos nossos familiares. Mas eu quero contar um pequeno testemunho aqui para os irmãos que aconteceu no meu trabalho, e eu louvo a Deus. No meu trabalho tem uma colega de trabalho que ela é desviada dos caminhos do Senhor. E ela estava me contando todas as experiências que ela tinha tido com Deus e como Satanás tentou verdadeiramente tragar a vida dela. Amados, foi coisa muito pesada. E ela me contando no trabalho, e ela me contando as visões que ela tinha, inclusive naquele lugar. E eu comecei a pregar para ela. E eu comecei a dizer para ela que aqueles pactos precisavam ser quebrados. Pactos que foram feitos na infância e que ela não se apercebeu. Um dia ela saiu, ela morava na ilha, e uma pessoa endemoniada parou ela e disse: olhe, Cosme Damião tem sede da sua alma. E ofereceu uma bala para ela, e naquele momento ela chupou uma e escondeu as outras, porque a mãe dela já era crente e ela já ia para a igreja, mas naquele momento ela fez um contato satânico para a vida dela sem se aperceber. E ela foi crescendo e crescendo, e ela começou a ficar diferente, e a banca que ela tomava era com a irmã da igreja. E a irmã chamou a mãe dela e falou: olha, algo está acontecendo de diferente com a tua filha. E ela começou a vigiar, e de repente ela levantou e foi saindo, e a mãe dela falou: ei, vai para onde? Ela disse: eu vou brincar. E falou o nome de duas meninas, com fulana e com cicrana. Ela disse: você vai brincar com quem? Ela: ali, minha mãe, você não está vendo na porta do meu quarto? Elas estão fazendo assim, me chamando para brincar com elas. E a mãe dela naquele momento entendeu, e levantou em casa e começou a guerrear. E de repente aquelas duas crianças no mundo espiritual, que estava se manifestando naquela casa para aquela menina, se transfigurou verdadeiramente na feição de um demônio, e a criança pôde ver. E ela começou a ficar desesperada. E ela cresceu, a mãe orou, desfez, e ela cresceu, ainda no evangelho. E ela começou a se afastar. Com o tempo foi alugar uma casa, e aquela casa ela não sabia, era santuário de Satanás. Amados, é muito importante saber onde estamos pisando os nossos pés. Orar a Deus e quebrar todo tipo de maldição. Onde eu moro tem uma imagem na frente da casa, mas eu já disse ao Senhor: Pai, esta casa, enquanto estivermos morando aqui, é tua. A tua presença é real, e todos os dias nós oramos naquele lugar. Verdadeiramente o Senhor tem quebrado todos os pactos feitos naquele lugar. E hoje aquela imagem não me traz mais falta de paz, nem desassossego como eu tinha, porque o Senhor é real. A presença do Senhor, ela é real. E o demônio tentou de todas as formas tirar a vida dela, se materializava, falava com ela, fez uma forca através dela no ventilador para que ela se enforcasse, tirasse a vida. E muitas coisas começaram a perturbar a ela. Enquanto ela me contava aquele testemunho, eu absorvia tudo aquilo que ela estava falando. Quando ela terminou, eu disse a ela: o que você precisa fazer de imediato é voltar para Jesus. Era um final de tarde, irmãos. Você precisa voltar para Jesus, você precisa renovar a tua aliança e desfazer os pactos que foram feitos com a tua própria boca, porque hoje é você quem peleja as suas lutas. Não é mais somente a sua mãe que intercede pela tua vida, porque ela tinha costume de dizer: não aconteceu isso por mim por causa das orações da minha mãe. Eu disse: está na hora de você se posicionar e ser ajudadora da tua mãe, porque o pai dela já é falecido e agora só são as duas. Então a gente conversou muito nesse final de tarde, e eu fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, o meu corpo estava moído. Eu senti uma dor no meu corpo, e eu dizia: Senhor, não é a Citonorin que eu tomo por causa da bariátrica, porque tem pouco tempo que eu tomei. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E eu não conseguia entender. Quando eu cheguei no trabalho, no dia seguinte, a menina da limpeza me chamou. Tânia, eu chamei a colega da telefone
acreditei no que eu vi e ela não sabia de nada. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ela: precisei limpar a sua sala hoje cedo, porque tinha mais de 20 varejeiras mortas no chão. E eu entendi que naquele fim de tarde teve uma guerra espiritual no meu setor. E eu senti na minha carne, na minha casa. E eu disse: Senhor, verdadeiramente está tendo uma guerra espiritual neste lugar, mas eu vou continuar fazendo o meu papel. E naquele mesmo dia de tarde, porque Satanás queria me paralisar e nem queria que eu fosse trabalhar, mas mesmo com a dor no corpo eu fui. E naquela tarde nós oramos por aquela menina no meu setor. Ela pediu: Tânia, você ora? Eu disse: eu oro. Eu estou sentindo um peso no meu pescoço e não consigo sarar. Já passei pomada, já passei de tudo. E eu disse a ela: olha, uma vez a minha mãe passou por isso. Ela foi em um médico e quando ela sentou na cadeira do médico, ela sentiu como se algo sentasse nas costas dela. E minha mãe veio para casa, e eu contando isso a ela. E quando chegou em casa, minha mãe fez: olha, filha, eu não estou aguentando, estava esperando você chegar, porque eu não estou me aguentando de dor no meu pescoço. Parece que algo sentou no meu pescoço e não para de doer. E quando eu comecei a falar: mãe, verdadeiramente algo estava naquela sala e assentou no seu pescoço. Amados, eu já ia me levantando. E nesse dia eu dei muita risada, porque foi engraçado. Eu já ia me levantando, ela fez assim: então corre, tira isso de cima de mim. Porque ela entende o poder de Deus, ela entende o poder de oração. E aí eu me levantei e fui fazer a oração. Amados, para a honra e glória do Senhor, quando eu terminei de fazer a oração, ela mexeu o pescoço para um lado, para o outro e disse: saiu. Para a glória de Jesus. E na mesma hora essa colega de trabalho fez tão engraçado quanto a minha mãe. E ela fez: então corre e tira aqui de cima de mim. E sentou na sala, na cadeira extra do meu setor. E eu fui lá e fiz a oração. E no meio da oração eu disse a ela: olha, o Senhor não quer nada além do teu coração. O Senhor quer tão somente que você renove a tua aliança. E ela me disse: toda vez que eu entro numa igreja, eu ouço a voz dizendo: ainda não é essa, ainda não é esse o lugar que eu te quero. E eu disse: olha, isso não é a voz de Deus, é a voz de Satanás para querer atrapalhar. Porque Deus não precisa que você escolha um templo entre quatro paredes. O templo que Ele quer é o teu coração. Renova a tua aliança com Deus hoje e desfaz todo o pacto. E ela disse: eu quero, aleluias. E naquela tarde, amados, ela voltou para Jesus, para a honra e glória do Senhor. Como foi algo que tinha acontecido no meu setor fechadinho, no outro dia de manhã, quando eu passei bem quietinha pela recepção, sem contar nada para ninguém. E eu passei e falei: bom dia, meninas. Ela olhou para minha cara e fez: a paz do Senhor, terra. Porque é assim que eu cumprimento as pessoas do meu trabalho. Eu chego falando: a paz do Senhor, terra. E a menina da limpeza só me chama de terra. Porque até ela que não é crente eu cumprimento desta forma. Mas eu estava passando em frente a uma recepção onde tinham pessoas ali sendo atendidas e eu preciso vigiar porque é o meu setor de trabalho. Então quando eu passei, eu dei bom dia, ela gritou de lá: paz do Senhor, terra. Então a confissão dela e o renovo da aliança dela perante a Deus foi algo que ela estava sentindo orgulho de ter feito. E na tarde que ela aceitou a Jesus, quando eu terminei de fazer a oração, eu esqueci até de perguntar, ela chegou para mim e disse: olha, irmã, a dor do meu pescoço passou. E deixa eu te dizer, meu pé também. Eu disse: eu não entendi. Aí a irmã que estava comigo, que fica intercedendo quando acontece isso lá no trabalho, ela fez: verdade, Tânia, ela tinha me dito que ela pisava no chão e parecia que espinhos entravam no pé dela. E ela não estava conseguindo andar. E eu disse: e agora você está bem? Ela disse: para a glória de Jesus, eu não estou sentindo mais nada. Seja crente, irmão. Seja crente aonde você estiver. Seja crente aonde você estiver. Seja saudado de Jesus. Porque muitas vezes você pode ficar com vergonha de falar de Jesus no seu trabalho, mas o Senhor só está esperando uma oportunidade para falar através da sua boca.
desfizemos todos os pactos feitos na vida dela. E para a glória do Senhor, hoje ela pode se dizer que ela hoje tem uma nova história.